Olá, minha Umbi amada, olá meu Umbi amado, saudações a esse seu coração maravilhoso. Hoje eu vim aqui dar umas dicas de como resolver e aliviar cólicas menstruais da forma mais natural, tanto com a ótica da medicina tradicional chinesa, como também de uma ótica quântica, né? Um olhar diferente sobre a questão da menstruação sagrada. Hoje eu vim trazer aqui uma dica preciosa de como você aliviar de uma forma prática, simples, né, rápida, cólicas menstruais. Mas para isso eu vou até te contar um pouco da minha experiência com mulheres as quais têm se queixado, né, com relação à menstruação. Eu mesmo, na minha prática de terapêutica, né, é comum encontrar pacientes, né, mulheres, eu não sei o seu caso, não sei como é que você pensa, né, sobre isso, né, dizerem que menstruação é uma coisa horrível, que não presta, que é ruim, né? Inclusive eu lembro de um caso, aliás tem vários, mas eu vou citar um deles, né? Claro, sem citar nome jamais, né? Paciente que tomava anticoncepcional para não menstruar, não era nem para outros propósitos. Eu lembro que eu estava fazendo ali a anamnese dela, e aí eu perguntei, né, por que, né? Se ela tomava anticoncepcionais, com que propósito, se era meramente anticonceptivo. Ela disse, não, é porque eu não quero menstruar, porque menstruação é uma coisa horrível. E aí a gente, quando estuda a medicina tradicional chinesa, né, a gente cria um outro olhar, né, sobre a menstruação, né, sobre, inclusive, a natureza do feminino. Até porque a medicina tradicional chinesa é uma medicina feminina. E aí, eu me perguntei, por que é horrível menstruar? Aí eu lembro que ela falou, nossa, a gente não pode fazer as coisas, a gente fica ali, que é aquela coisa ruim, a gente não pode trabalhar, não pode fazer isso, fica tudo difícil, é um momento a gente fica irritada, a gente fica nervosa, fica, né? E aí eu falei para ela, puxa vida, engraçado, quando a gente estuda a medicina tradicional chinesa, a gente tem uma visão bem diferente, e elas como diferente. Que inclusive eu lembro de um professor falar para mim, nossa, seria muito bom que os homens menstruassem. Que quando o professor falou isso eu fiquei chocado, assim, né? Como assim, né? Mas é justamente, quando ele explicou, que é justamente o que é que acontece é que o masculino, ele desequilibrou. O que é que que a gente pode associar o masculino na medicina tradicional chinesa é o que a gente chama de força yang. E na medicina chinesa, tudo deve tender ao equilíbrio. Nem muito para cima, nem muito para baixo, nem muito quente, nem muito frio. Tem que estar no equilíbrio. E a gente vive exatamente uma sociedade pautada no desequilíbrio, com base no masculino, numa ótica extremamente masculina. Então, talvez, se por o ato da menstruação ser um ato justamente muito yin, talvez equilibrasse essa dinâmica exagerada do masculino, né? Dentre outras explicações. Estou só encurtando só para a gente entender e chegar onde eu quero te falar, né? E aí eu lembro muito bem de eu falar isso para a paciente, e a paciente, você tá louco. Aí vocês iam ver como é bom, vocês iam ver, exatamente. Porque aí foi o que eu falei para ela, mas é justamente porque talvez falta, como vivemos num excesso dessa força yang, dessa força muito masculina, o ato de menstruar se torna uma coisa difícil, porque muitas vezes a mulher tem que se adaptar a uma realidade externa, muito mais do que uma realidade interna, porque o ato da menstruação é um ato, sim, de interiorização, sobretudo do ponto de vista da medicina tradicional chinesa. É uma conexão que está aliada, inclusive, com os ciclos da natureza. Se você observar, se tirar essa ótica masculinista, machista, né, dessa nossa sociedade, você verá que, ao contrário do que se pensa, é uma coisa bonita, é um ato extremamente de conexão com a natureza. Porque do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, a menstruação não deveria ter dor, não devia ter cólica, não deveria ter mudanças de humor. Por que existe isso? Isso existe como sintomas, como sinais do corpo de que a forma que a pessoa está levando, a forma como o feminino está encarando a vida, não está legal, não está em harmonia.
E aí vem a dor, vem a cólica, vem a irritação. E aí essa irritação se volta contra o feminino. E aí a pessoa se nega, começa a sofrer, começa a negar ser mulher, negar o feminino. Por quê? Porque o que está em voga, o que está valendo é o mundo externo. E no mundo externo, como que a gente vê, está tudo muito pautado nessa ótica yang, veloz, masculinista, né? Da superprodução, né? Daquela coisa de você ser eficiente, super eficiente, mega eficiente, você tem que ser melhor para todo mundo. Você não pode cair, você não pode se voltar para dentro, porque senão você perde tempo, você perde dinheiro, você perde isso, perde aquilo. Esse contexto é um desequilíbrio do dentro com fora. É por isso que eu falo que o processo, sobretudo da meditação, tudo que se voltar para dentro, né? Inclusive é uma das práticas, inclusive da Umbirrilha, a gente singularizar para a gente fazer um diálogo com dentro, com fora, né? E aí a gente vê que nesse contexto fica muito doloroso mesmo menstruar, né? Porque na verdade a mulher está se negando nesse contexto. E o corpo está mostrando quanta negação está sendo feita. Essas cólicas têm, digamos, uma função importante. Só que esse vocabulário ele não é entendido, ele não é visto, ele é ignorado devido à dinâmica. Não que a pessoa já seja má, mas é porque a dinâmica dessa sociedade não se volta para criar uma leitura interior disso. E aí se torna desnecessário. E aí cria essa ótica masculinista, né, extremamente machista, né, onde desequilibra. Nada que o masculino não está errado, não tem nada disso. Mas é porque existe um desequilíbrio. E aí é onde entra a medicina tradicional chinesa. Porque, na verdade, a força dos ciclos, essa conexão com os ciclos, essa conexão com a Mãe Terra, com a força divina, com o feminino, com essa coisa, é sagrada, gente. É sagrado. Inclusive eu tenho visto também, em contrapartida, mulheres que estão engajadas em levantar essa força e despertar as outras para a importância do ato da menstruação, do ato de vivenciar esse processo né? Inclusive, só reforçando, eu lembro que o meu professor ele falava isso, né? Que também o ato da menstruação, ele é também um ato de limpeza, um ato de reciclagem, gente. É um processo de regeneração, que faz parte da natureza, faz parte do ciclo da vida, é a dinâmica do universo, gente. A gente podia dizer até que só existe duas forças, a gravidade e o eletromagnetismo. É uma que vem para dentro e uma que vai para fora, que se manifesta nessa realidade tal qual nós estamos enxergando aqui, né? Então tudo isso é muito importante. E a beleza. E quando a gente abre os olhos com amor, quando a gente percebe a grandeza do que é esse ato de existir, gente, é para a gente agradecer por cada unha, por cada momento, por cada, sabe, é uma coisa muito grande, né? Então o ato de menstruar é um ato fantástico, importantíssimo. Por que eu te falei tudo isso antes de te passar a dica? Porque não adianta só você se livrar do sintoma. Eu vou ali colocar um pontinho milagroso e vou ficar livre das cólicas e pronto, e acabou-se. E as coisas continuam do mesmo jeito. Não. É importante que você possa utilizar o aprendizado, o ensinamento que está sendo passado, sobretudo com essas cólicas, se porventura elas existirem. Porque do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, não é para haver dor, não é para haver cólica, irritação, nada disso. Se existe isso é porque existe desequilíbrio. E o que se pode aprender com esse desequilíbrio é justamente você mudar os seus hábitos, é mudar a sua forma, é voltar-se mais para dentro. E aí você dizer para você mesma que você aceita ser mulher, que você aceita a sua grandiosidade, que você agradece a força feminina que jaz em você, essa divindade que está no seu corpo, que está no seu ser, né? Inclusive, antes de você se livrar da dor, agradeça a feminilidade. Você pode dizer para você mesmo, eu me aceito como mulher, eu aceito o feminino que eu sou, eu agradeço a mulher que eu sou, eu agradeço essa força divina que eu sou. Para aí você dar um outro significado, transcender, dar um salto quântico, né? No processo de dor. Então vamos lá. Eu vou te falar, eu sei que você deve estar ansiosa aí até chegar ao ponto, né? Mas não adianta a gente,
pular etapas, a gente querer avançar e ignorar os ensinamentos que o corpo está passando. Então esse ponto é esse pontinho simples que está aqui exibido aí nessa gravura. Veja que ele fica, você pega 4 dedos seus, tem que ser 4 dedos seus, né? Acima desse ossinho, que é esse ossinho maior, né? Chamado maléolo. Então você coloca aí nessa região, conta 4, e aí o que você vai fazer? Você vai apertar esse pontinho. Você vai tanto pressionar, ou então se você quiser, pode usar até um palitinho de dente. Usa um palito de dente e pressiona ele, tá? Basta só pressionar, no limite, não precisa forçar, não precisa doer, é no limite. Olha, é muito plausível que se porventura você está sentindo uma cólica menstrual forte, esse ponto vai estar dolorido, é fácil de localizá-lo. Ele inclusive é o encontro dos 3 meridianos, chamado Yins, né, que são os canais Yins, né? É uma coisa linda na medicina tradicional chinesa. Por aí passa o fígado, o meridiano do fígado, por aí passa o meridiano do baço, por aí passa o meridiano do rim, e ele se encontra justamente nesse ponto. E esses órgãos para a medicina tradicional chinesa regem o processo da menstruação. São imprescindíveis, são importantíssimos. E tem toda uma poesia. Olha, a medicina chinesa é uma medicina feminina. E ela trata isso com a maior beleza, com a maior magia, é uma coisa linda. E aí o que você vai fazer? Você vai pressionar, sabendo que esse ponto, que a gente chama de ponto, na verdade é um campo, é um universo, é um buraco negro, gente. Você vai colocar esse ponto para pressionar a energia que está aí acumulada dessas 3 plataformas energéticas potentes, que é o fígado, o baço e o rim. E você vai pressionar. Agora, o efeito só vai valer depois de uns 3 minutos, viu, gente? 1 minuto pode fazer efeito? Pode, mas é pouco. Você vai fazer, olha, ao longo, inclusive, de todo o processo menstrual. Você pode fazer várias vezes ao dia, tá? Mesmo quando não estiver doendo mais, você vai dar uma continuadinha. Agora, realmente, se você usou esse ponto, né, ao longo de toda a tua menstruação e realmente não houve resultado, seria bom você procurar um contato com um profissional da medicina tradicional chinesa, né, para ver o que está por trás disso e fazer você ter uma visão diferente e aprender mais com esse processo de cura. Talvez seu corpo precise estar ensinando mais, né? E qualquer coisa me procura, tá? Eu estou aqui à sua disposição. Tem também o método de cura Umbi Healing, que inclusive tem feito trabalhos fantásticos, né, com relação não só a cólicas menstruais, mas como outras desarmonias, né, que são extremamente importantes, mas que dão um significado totalmente diferente do que esse, meramente de se livrar dos sintomas sem aprender nada com eles. Disso nada vale, gente. Nada vale. É claro que se uma dor está insuportável, que você não aguenta, tudo bem, que você pode recorrer inclusive à medicina alopática. Mas, gente, é importante a gente saber que existe uma indústria, existe todo um interesse que está por trás, inclusive, disso. Você paga um preço, às vezes, muitas vezes mais alto e não ter essa vivência, esse aprendizado que o teu corpo está dizendo. E pode ter certeza que isso não é gratuito, é um ensinamento grande. E o que a gente pode fazer com tudo isso é agradecer. Agradecer e agradecer, porque realmente o advento da feminilidade, da força da mulher é realmente uma coisa inefável, não tem palavras que descrevam, é algo realmente, só você que é mulher pode acessar. Mas eu tenho visto as mulheres se aderindo muito a esse padrão masculinista, machista, muito pautado meramente num polo, não que esse polo seja errado, mas ele está em excesso, ele tá, digamos, desequilibrando, né? Então é importante usar as duas forças, essas forças são importantes. E a gente precisa hoje muito mais da conexão com o feminino, inclusive nós homens. Eu tenho aprendido demais, eu tenho uma esposa maravilhosa, a qual eu aprendo cada momento. Eu vejo a grandeza, tenho uma filha maravilhosa. Lá em casa também tem uma gata maravilhosa, né? Tem uma profissional também, uma colaboradora também que trabalha conosco, que também é maravilhosa. Eu convivo muito com as mulheres e eu sei quanto é bonito, quanto é importante, quanto eu aprendo com esses serzões, serzonas maravilhosas, que a cada dia que passa me ensina mais, né? Então, minha Umbi amada, meu Umbi amado, saudações a você. E qualquer coisa, me procura, manda, deixa teu comentário aí, se inscreve no canal, né? Deixa aí essa tua parte aí, comenta, deixa o teu like, né? Ou dislike, né? E como diz os orientais aí,
Namastê.